Bom dia. Dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí, como é que estão o trabalho? O que vocês têm para me falar? Tá tudo certo? Tá tudo lindo, organizado? Vou ficar extremamente emocionada segunda-feira, vendo o rostinho de vocês. Fala para tia Marcela. Vocês vão arrasar, né? Tô esperando isso, hein? Tô abrindo aqui o material de vocês. Cadê? Abençoado. Queridos, eu vou dar aqui uns 2, 3 minutinhos para vocês tirarem algumas dúvidas em relação ao trabalho, para a gente terminar esse último capítulo da apostila 3, né? Hoje eu vou falar só dos países católicos, né? Portugal e Espanha. Já falamos da França, né? Agora vamos falar de Portugal e Espanha. Página 52 para encerrar. Eu não segui muito a sequência da apostila, mas hoje a gente já vai falar o restinho. Coloquem a presença, por favor, no chat. Todo mundo conseguiu enviar ontem o trabalho? Danilo adiou a data, parece. Esse Danilo é bonzinho, né? Eita, Danilo, para ser bonzinho. Os meninos estão à toa em casa, ele ainda adia a data de entregar trabalho. Danilo é um santo. Adoro Danilo. Bom dia, galera que está entrando agora. Ó, segunda-feira vocês não vão escapar, não. Vai ter que todo mundo estar com essa câmera ligada. Só quero ver. Trate de acordar, ficar bonito, fazer uma maquiagem. Todas lindas e maravilhosas, os meninos também lindos e maravilhosos. Oi, Flávia. As apresentações vão ser do trabalho, vai ser dividido em salas, os professores vão entrar, a gente vai explicar individual para os professores ou vai ser para todo mundo? Vai ser para todo mundo ao mesmo tempo. Por quê? Não faz... Que fala que a gente tem que ficar com a câmera ligada. A câmera é ligada só durante a nossa apresentação? Ou pode ficar com ela ligada durante a apresentação e depois desligar, ou tem que ficar com ela a aula inteira? A aula toda, tá? Todo mundo, porque vai ser avaliada a sua participação também. Se você está prestando atenção, se você tem alguma dúvida, vocês vão ter oportunidade de fazer pergunta para os colegas, entendeu? E para os professores, que também estarão na sala com vocês. Então, vamos acordar cedo, né? Ficar bonita, arrumar, para ver todo mundo. Eu quero ver vocês. Não dá um desespero ficar falando para o nada, assim, ó, para um monte de buraco de nome. Estão colocando a presença? Então, recapitulando, né? Segunda-feira é a nossa apresentação. Eu peço para que vocês mandem para mim o mais rápido possível as fotos das discursivas dos capítulos 9 e 10, tá? 9 e 10, vocês vão mandar, vão tirar foto e vão mandar para mim. Pode ser pelo WhatsApp mesmo, porque foi ontem que abriram lá no Alunos Book. Se você não sabe mexer ainda, pode mandar pelo WhatsApp. Depois vai ser só por lá, tá? Pelo Alunos Book. Manda foto, seu nomezinho, porque eu não tenho o nome de todo mundo salvo, não. Coloca seu nome. A 8 não, Marcela? Que? A 8 o 8 você já me mandou. O 8 vocês já me mandaram.
Ah, tá. É só o 9 e o 10. Ah, outra coisa. Marcela, Oi. você tá olhando, tipo assim, a gente tá fazendo no SAS. Você tá olhando no SAS também ou só a discursiva que estão me mandando? Não, eu só estou olhando a discursiva, tá? Por quê? Porque lá eu te dou o gabarito das objetivas. Para mim, Tá bom. é melhor avaliar as discursivas. Outra coisa aqui, recapitulando tudo que a gente tem que fazer. Vocês sabem que vocês vão entrar de férias dia 13, né? Nós teremos uma semana de férias. Então, até o dia 9, eu preciso fechar todas as notas. Eu queria parabenizar quem fez lá a verificação de habilidades, as notas foram boas, tá? Parabéns a todos vocês. Mas, infelizmente, ainda tem gente me devendo atividade, dado aquele primeiro bloco, tá? E fica muito cansativo, gente, porque eu tenho muitos alunos para ficar cobrando, eu não vou cobrar, não. Eu estou avisando aqui que até segunda-feira precisa me enviar os capítulos 9 e 10, ok? E eu não vou cobrar no grupo mais e não vou cobrar pessoalmente, porque na primeira leva eu passei uma semana inteira mandando mensagem no WhatsApp pedindo atividades, né? Só que eu também tenho filho, né? Eu também tenho que dar assistência a ela nesse momento. Então, eu não vou ficar cobrando todo dia, não, tá? Eu vou contar com a responsabilidade de vocês, beleza? Vamos lá, abrir o material, página 52. Monarquia espanhola e portuguesa. Se durante o tempinho aí, eu tenho alguma dúvida sobre o trabalho, você anota aí que no final eu vou te dar um tempo para perguntar de novo, tá bom? Vamos lá, filhinho. Vamos abrir. Isso. Vamos lá. Queridos, recapitulando, né? Falamos o que era absolutismo monárquico, falamos das teorias que sustentaram o absolutismo monárquico, falamos do mercantilismo, falamos do absolutismo na França, falamos do absolutismo na Inglaterra. Para encerrar o nosso conteúdo, falta falar do caso espanhol e do caso português. Eu vou me ater mais ao português, porque soma a nossa história, né? O da Espanha nós vamos falar da unificação, né? E da questão religiosa dentro do Estado espanhol também. Esse mapa que aparece para vocês aí é um mapa de 1400. 1400 ainda é século XIV, né? O território português em verde e o território que pertencia aí a uma nobreza dividida em 3 partes, né? Aragão, Castela e Granada. E durante o início do século XV é que nós vamos perceber a unificação desse território, formando então o Estado Nacional Espanhol. Quando que isso acontece? Quando é feito um casamento entre o Fernando de Aragão e a Isabel de Castela. Esse casamento acontece em 1469, formando aí a união desses 2 reinos, Aragão e Castela. Tá vendo no mapa? O amarelo e o lilás. Unindo esses 2 territórios, dá início a uma monarquia com reis católicos. Marcela, sim, estamos no século XV. Ainda não aconteceu a reforma protestante, sim. Mas as consequências da reforma protestante para os estados absolutistas foram muito grandes. Aqueles estados que permaneceram católicos, Portugal e Espanha, tiveram práticas diferentes, tanto de exploração colonial, quanto de propostas internas para essa política. E é nisso que nós precisamos focar, ok? Então, vamos lá. Em 1478, foi instituída a Inquisição Espanhola. Final do século XV, portanto. Não vivíamos ainda a Reforma Protestante. Porém, já se vivia questionamentos dentro do Estado católico, porque a crise da Igreja Católica ela começa a partir do século XIII e se intensifica no século XIV, não é mesmo? A gente já falou isso lá. E no século XVI eles vão viver a Reforma Protestante. Essa Inquisição, ela perseguia quem? Né? Os judeus, que durante o período de diáspora vão atingir ali toda a parte da Europa, a gente já falou disso lá atrás, E os né? muçulmanos. E os muçulmanos, que durante a expansão árabe vão viver na região da Península Ibérica,
Lembram que os árabes atingem a região da Península Ibérica e ficam ali por um bom tempo? Então, a Inquisição espanhola, ela foi extremamente feroz e ela perseguia esses dois grupos. Por quê? Ali está falando, e os novos cristãos. Porque ela começa em 1478 e ela vai ficar ali 200, 300 anos em prática. Esses novos cristãos seriam os protestantes. Qual era o interesse desse Estado na perseguição desses grupos? Manter o poder em cima da teoria do direito divino dos reis. Manter o poder próximo à Igreja Católica. Porque a Igreja Católica acabava favorecendo esse Estado absoluto. Entende? Então, a Inquisição espanhola ela foi muito feroz. Ela perseguiu e matou muita gente para a manutenção desse Estado, ok? Sem falar do que ela matou na América depois. Sim, aqui no continente americano ela também teve a prática, se estendeu, né? Tanto da Inquisição quanto do Index, né? Tem até um documentário sobre isso, a Inquisição na América Latina. Forte. Elas dizimaram praticamente todos os indígenas da América. Por conta desse desejo de poder, né? Imposição. É uma página muito triste da história da gente, né? Eu falo Só que não era só por poder, não. Tinha interesse financeiro na América Latina. Sim, o principal era a colônia de exploração, né? Se era colônia de exploração, é uma página triste e que deixa, de certa forma, algumas cicatrizes até hoje, algumas feridas até hoje, né? Principalmente nas concepções religiosas, na aceitação, né, da religião do outro. A gente vai ter um tempinho para falar sobre isso lá na frente em Reforma. Só uma coisinha. O documentário faz até uma associação entre a Inquisição espanhola e o regime nazista. Que também perseguia, sim. Sim. De certa forma, é um holocausto, né? Bom, e aí a imposição de Castela sobre os demais reinos, né? Por ser maior, por ter uma nobreza mais poderosa, vai conquistando e aumentando os territórios. Conquista Navarra aí, ó, e aí em 1515 acaba concretizando o seu ideal no que diz respeito ao território ali, né? Só que aí a gente precisa lembrar, 1515 a Espanha já explorava de forma significativa o território do continente americano. O mercantilismo foi uma prática muito utilizada dentro do Estado espanhol. A maior parte do território do continente americano ficou sob o poder da Espanha. A Espanha se alia à Igreja Católica nesse processo de exploração, como já foi dito aqui hoje, através do movimento jesuíta, né? Ela consegue e estabelece o poder, principalmente na região que tinha ali metais preciosos, né? Extermina vários grupos, várias civilizações que aqui viviam. Olha lá embaixo. A formação da Espanha baseou na construção de uma forte unidade religiosa, capaz de superar as diversidades culturais, linguísticas e institucionais existentes na península. Não só lá, como aqui também. Não foi levado em consideração nenhum aspecto cultural da população que aqui vivia. Não foi levado em consideração a população que não era católica e que não era cristã, que vivia na Península Ibérica também. Então, esses grupos foram perseguidos durante muito tempo. E a Espanha, durante um bom tempo também, conseguiu explorar efetivamente. Isso só vai acabar, né, a partir da era napoleônica, né? Quando Napoleão Bonaparte invade a Espanha, o rei espanhol é preso, e aí aqui começam o processo de independência das colônias espanholas, né? Lembrando, tudo isso era através da fé católica, né? A justificativa do Estado espanhol para suas ações era a fé católica, o papel que o Estado espanhol tinha em aumentar essa fé, em manter a igreja e sustentar os privilégios de uma nobreza, né? Com o apoio incondicional dessa igreja. Então, de todos os estados que nós trabalhamos aqui, o que teve aproximação mais forte, com certeza, foi a Espanha, porque Portugal começa com isso, mas depois ela vai tendo conflitos com a igreja
principalmente no processo de colonização. Vamos falar um pouquinho de Portugal agora, né? Bom, Portugal foi um dos primeiros estados nacionais a se formar. A gente precisa lembrar, né, que ela dá início à expansão marítima, que é o nosso próximo conteúdo. Boa parte do território português era ocupado por árabes durante esse período da formação dos estados nacionais, né? Diferente do processo da França e da Espanha, ela foi integrada no processo da expansão marítima, que a expansão marítima, financiada pela burguesia de Flandres, basicamente, nós vamos ver lá na frente, e pela Igreja Católica, é que vai sustentar o nascimento desse Estado. Todas as conquistas que o Estado vai fazendo ao seu início é que vai dar aí, vai fortificar a formação do Estado português, né? Então, da transição do século XIV e do século XV, os movimentos históricos vão fortalecer essa nobreza, e essa nobreza vai ficar cada vez mais centralizadora, cada vez mais absolutista. Teve também os seus aspectos de perseguição àqueles que eles consideravam hereges. Olha lá, no finalzinho do século XV, em 1496, é decretado, ou seja, imposto a conversão de todos os judeus e muçulmanos à religião católica. Aqueles que não se submetessem a isso, né, acabariam perseguidos pelo Estado, né? Condenados e perseguidos também pela Inquisição. Nós vivemos o período de União Ibérica, nós vamos trabalhar isso em Brasil de forma mais profunda, né? Entre 1580 e 1640, depois que o rei de Portugal morreu e não deixou herdeiros diretos para ocupar, seu sobrinho, então, espanhol, né, reivindica o território português, e aí há uma união, que nós vamos chamar de União Ibérica, né? Durante 60 anos, o Brasil, por exemplo, que era a colônia de Portugal, ficou sendo administrado pela Espanha, né? União Ibérica, união dos dois países da Península Ibérica. Isso foi durante 60 anos até a restauração do reino português. Assim como os outros territórios que nós falamos, também teve um Estado que levava em consideração os privilégios da nobreza e da Igreja Católica. É importante pontuar uma coisa aqui para vocês. Existe uma diferença, principalmente nos aspectos de dominação, de colonização, entre os países que permaneceram católicos e aqueles que adotaram a reforma protestante. É só você estudar, lá na frente nós vamos falar sobre isso, como foi a exploração inglesa, como foi a exploração espanhola, como foi a exploração holandesa e como foi a exploração portuguesa. Porque o aspecto religioso, tendo a religião como justificativa, provocou massacres e atrasou a história desses territórios explorados durante séculos, né? Basicamente, os países que foram explorados por estados católicos permaneceram atrasados e até hoje, de certa forma, em comparação aos que foram explorados por países que viveram a reforma protestante. É uma observação, assim, só para que vocês não evitem comparações quando forem falar de exploração, porque existe no Brasil ainda essa tendência, né, de comparar, por exemplo, a nossa história à história estadunidense, sendo que foram dois movimentos totalmente diferentes, né? Parte do território estadunidense foi de povoamento, né? Isso também provoca muita coisa, tinha-se liberdade religiosa lá, coisa que aqui nós não vamos ter durante um bom tempo. Só para que vocês pensem um pouquinho, lá na frente, em Reforma Protestante, a gente poder discutir isso, a religião, na Constituição de 1824, que foi a nossa primeira, era católica, e assim ela permaneceu até 1891, quando a primeira Constituição republicana foi aprovada. Então, nós tivemos aí quase um século inteiro de religião oficial. Isso
provoca muita coisa, tá, gente? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Vamos lá, o absolutismo português. Primeiro, nós vamos destacar alguns reis, não todos, tá? Pelo amor de Deus, não é necessário, só aqueles que foram mais importantes, né? Dom João V, que teve todo o seu governo mantido alicerçado, mantido pelo ciclo do ouro e do diamante no Brasil. Então, ele viveu o período de ouro da nossa história no século XVIII, né? Ele usou muito dos aspectos maquiavélicos, daquelas justificativas de Nicolau Maquiavel, que nós também estudamos. Então, ele era muito preocupado com a imagem, né? Com aquilo que as pessoas iam pensar dele. Ele usou muita coisa durante o período em que governou para ficar guardado na memória das pessoas como um homem progressista. Então, ele construiu o convento de Mafra, eu não trouxe a imagem aqui, mas depois vocês podem pesquisar. Construiu arquedutos em Portugal, ele viveu um período de grande prosperidade. A imagem dele aqui está muito parecida com a imagem de Luís XVI, que nós vimos na aula passada, né? Esse uso das roupas carregadas, fortes, né? O cabelo, a peruca, dando a impressão de que era uma pessoa maior do que as outras, né? Mostrando poder, riqueza mesmo. Depois aqui, Dom José I, né? Olha aí outra imagem criada também nesse momento, passa a viver uma outra fase da história portuguesa. Olha o ano, 1750. Na sua cabecinha, o século XVIII ficou guardado como o século das luzes. Por quê? É no século XVIII que vai acontecer, você estudou lá no 8º ano isso, mas vocês vão recordar, tá? Que vai acontecer um movimento chamado Iluminismo. E o Iluminismo, ele questionava toda essa estrutura que eu falei para vocês até agora. Os privilégios da nobreza, os privilégios da Igreja Católica. Então, durante o período do Iluminismo, vai surgir um grupo dentro da nobreza chamados de déspotas esclarecidos, que eram as pessoas que começaram a ouvir um pouco esses teóricos iluministas e adotar algumas práticas iluministas dentro dos estados absolutistas. É no reino de Dom José que isso vai acontecer. Outra coisa, no reinado de Dom José é que o Brasil vai viver o ápice ali da sua produção do ouro, né? Olha lá, nós começamos a falar de Dom João, ele vive os primeiros anos, né, as primeiras décadas, e Dom José vive o ápice. 1750 ali foi o momento em que Ouro Preto era a cidade referência aqui na América, né? Era o Eldorado, um lugar que tinha uma concentração populacional muito grande. Então, ele tinha aqui uma responsabilidade que era continuar explorando isso e utilizar instrumentos do Estado para que isso acontecesse de forma real. Entre Dom João e Dom José, nasce aqui instituições portuguesas muito fortes, a intendência das minas, as casas de fundição. Eu não sei se vocês lembram, vocês estudaram isso também no 8º ano, né? Que eram instituições que arrecadavam impostos e fiscalizavam a produção do ouro aqui. Então, foi um período bem próspero e agitado internamente no Brasil. É quando Dom José convida para ser ministro dele um homem chamado José de Carvalho e Melo. Ele não fica marcado na história com esse nome, não. Ele fica marcado na história com o nome de Marquês de Pombal. Por que ele fica marcado na história? Por que ele foi um ministro tão diferente dos outros? É importante lembrar que, dentro da nossa história, dentro da história portuguesa, o Marquês de Pombal ficou guardado como o déspota esclarecido. O homem que buscou modificar de forma significativa vários setores dentro da economia, da sociedade, da política portuguesa. E como ele tinha uma influência muito grande sobre Dom José, ele mudou em muito
várias coisas dentro de Portugal, tá? Nós vamos perceber aqui ações progressistas, mas também vamos perceber ações déspotas, tá? Por quê? Porque ele permeava entre esses dois pensamentos. Então, aqui, durante o governo de Dom José, que tinha como ministro Marquês de Pombal, nós vamos perceber um afastar da igreja do Estado português, por práticas adotadas por Marquês de Pombal, tá bom? Olha lá, vamos às reformas que ele fez. Eu nem sei se isso está pontuado de forma concreta no material de vocês, vocês podem tirar print aí e depois estudarem. Só vou citar algumas coisas que ele fez, tá bom? Criou a Junta de Comércio, né? Tudo para tentar, obviamente, impedir com que fosse desviado alguma coisa, que o Estado perdesse dinheiro, tá? Controlava as atividades da produção dentro das colônias e dentro do Estado português. Criou a Real Mesa Censória em 1758. Essa mesa tinha como objetivo vigiar as publicações feitas dentro do Estado, uma espécie de censura, né? Intendência geral e política. Essa intendência era um lugar que eram tomadas decisões do ponto de vista de segurança do Estado português. E outro órgão criado foi o Erário Régio. O que era isso, gente? Era um lugar em Portugal que era responsável por fiscalizar todos os impostos, não só aqueles que eram cobrados dentro do território deles, mas também o de receber aquilo que era cobrado nas colônias, ok? Do ponto de vista social, isso foi o que mais marcou, né, o governo do Marquês de Pombal, porque até aqui eu disse para vocês que era um Estado muito forte e católico, né? Como ele era um déspota, assim, foi citado como um déspota esclarecido, então ele passeou nas ideias iluministas, eu preciso lembrar que o iluminismo, ele combatia o absolutismo, ele era contrário, foi um movimento burguês, né? Que era contrário ao absolutismo monárquico e questionava, dentre outras coisas, a união da igreja com o Estado e os privilégios que esse Estado tinha com essa parceria e que a igreja também tinha com essa parceria, né? Porque a igreja se mantinha forte porque tinha um Estado forte ao seu lado. Só que aqui dentro, desde o início do processo de colonização, feito com essa parceria, foi recebido a Companhia de Jesus, que nós chamamos de movimento jesuíta. O que foi a Companhia de Jesus? Foi um órgão criado durante a Reforma Protestante, no período da Contra-Reforma, tá? Que escalava padres, nós vamos chamar de jesuítas, né? Uma congregação, que abandonavam lá a sua cidade, seu território, para poder viver em outros países e buscar novos fiéis para a igreja. O movimento jesuíta, ele nasce com esse objetivo, trazer novos fiéis para a igreja católica. O que vai acontecer? Esses jesuítas vão sair de lá, vão vir para o Brasil, vão aprender a falar a língua do índio, o tupi, o guarani, né? O padre José de Anchieta, que viveu aqui no Espírito Santo, é o grande símbolo disso. Ele vai se aproximar dessa população indígena, vai converter esse povo, na verdade é um processo de aculturação, ele vai impor a religião cristã a esse povo, só que ao mesmo tempo que a igreja fazia isso, os colonos exploravam esses indígenas, o que vai diminuir a expectativa de vida desses povos, eles vão começar a morrer no sistema de exploração, e aí vai nascer uma contradição, do que adianta esse jesuíta sair de lá para vir para cá, ensinar isso tudo e o índio morrer. E aí a igreja vai começar a ter problemas com esses colonos. E esses colonos vão levar esses problemas para o Estado português. Durante o desenvolvimento colonial, isso vai se intensificar, ok? E é aí que entra o Marquês de Pombal. Até o Marquês de Pombal, o Estado e a igreja tinham uma afinidade muito grande. Com o Marquês de Pombal, as coisas vão começar a mudar. Olha lá. Dentro
dos aspectos sociais, uma das primeiras coisas que ele faz é expulsar os jesuítas de Portugal. E depois ele convoca a expulsão dos jesuítas também das colônias. Então, isso traz um problema, né? Porque era um pacto, era um acordo do processo de exploração. E a igreja vai se ver prejudicada com isso, né? Ele também assina e propõe o fim do cristão velho e do cristão novo. São duas expressões estranhas, mas se você conhece o trajeto histórico, você vai entender. Quem que é o cristão velho? Pensa um pouquinho. O que permanecia católico, correto? Quem é o cristão novo? Protestante. É o que seguia as novas religiões. Isso, é o que nasce Cristãs, da né? reforma protestante, né? Qual era o objetivo dele aqui? Tentar unir o povo e afastar das condições sociais essas diferenças religiosas que provocavam sérios problemas. E é também durante o governo dele que Portugal acaba com a Inquisição. Então, Portugal acaba com a Inquisição muito antes da Espanha, né? A Espanha continua com isso, inclusive ela persegue livros, obras do século XIX, né? Nós vamos perceber aqui esse progresso, entre aspas, né? Provocado aí por Marquês de Pombal. E para acabar aqui, que a gente já está quase acabando, eu dividi esse capítulo em 4 aulas, né? Ficou grande. Vamos falar um pouquinho da reforma de ensino proposta por ele. Nós estamos aqui entre 1750 e 1760. A Europa tinha universidades. As universidades são medievais. Mas as universidades, elas davam acesso ao conhecimento a pequenos grupos. O mundo vai viver no século XVII a Revolução Científica, mas a Revolução Científica não vai chegar a todos os grupos. Quando que o conhecimento começa a chegar de forma bem gradual aos outros grupos que não era elite? A partir do Iluminismo, né? O Iluminismo vai criar o que nós chamamos de enciclopédia. E a enciclopédia, ela tinha uma linguagem mais simples. Ela vai levar o conhecimento numa linguagem mais simples para a população. Porém, a maior parte dos países não tinha obrigatoriedade do ensino público primário. Então, no século XVII, por exemplo, aqui nós estamos no século XVIII, ok? 1750, século XVIII. No século XVII, quando a Revolução Científica acontece, a maior parte da população da Europa era analfabeta. No século XVIII, quando o Iluminismo acontece, que é um movimento burguês, né? Lido pela nobreza esclarecida, né? A gente já sabe disso. Ainda existiam muitos analfabetos na Europa. O ensino primário é uma conquista na França, por exemplo, durante a era napoleônica. Obrigatório, tá? Financiado pelo Estado. Então, o que o Marquês de Pombal vai fazer aqui? Tá? Ele vai criar o ensino primário e secundário durante o seu Estado, durante o governo dele. E isso, gente, tem uma importância muito grande na diminuição ali daqueles abismos que permaneciam desde o período feudal, tá? Ele cria esse ensino primário e secundário, mas depois só que vai se tornar obrigatório, mas vai construindo a base, tá? Ele cria também, faz uma reforma universitária. Uma das universidades mais antigas criadas pela Igreja Católica é a Universidade de Coimbra. Essa universidade ela vai passar por uma reforma a fim de diminuir a influência religiosa sobre ela e aumentar a concepção de experiência, de ciência dentro desses centros, né? Por quê? Todas as reformas científicas, toda a revolução científica do século XVII enfrentou, durante o século XVII e o século XVIII, uma barreira muito grande, que era a religião. Do ponto de vista histórico, a igreja nunca se baseou na experiência para poder tomar conclusões científicas.
Ela se baseava na observação, tá? No século XVII vai nascer o método científico, que prega o quê? Observação, criação de hipóteses e experiência. Então, eu só vou criar uma teoria, um objeto, a partir do momento que eu experimentar, ok? Vivenciar aquilo ali. Então, nesse momento que nós estamos trabalhando aqui, a reforma dentro das universidades, ela buscava o quê? Levar a ciência de forma mais profunda, afastando-se daqueles aspectos religiosos. Porque quando a universidade nasce, ela nasce com teologia, filosofia e direito. Agora nós vamos buscar a ampliação disso do ponto de vista experimental. E isso nós também devemos ao Marquês de Pombal, ok? Que no mesmo período também cria um colégio real, esse colégio real para os nobres. Então existia o colégio para os nobres e para aqueles que não eram, né? Que mostra que ele dava um passo à frente, às vezes dava mais uns 2 atrás, ele perpetuou, ele ficou entre, né? Dançou entre essas teorias. Vamos lá ver o que está faltando aqui? Eu acho que eu falei tudo, hein? Vamos lá. Vocês estão acompanhando no material? Vocês viram que eu trouxe mais informações do que vocês tinham ali no material de vocês? Portugal e Espanha está só na página 52 e 53, né? Aí eu falei um pouquinho mais disso, mais do que isso para vocês. Eu queria pedir para que na hora que vocês fossem estudar o capítulo, focassem bastante nas teorias, nos teóricos que nós trabalhamos, né? É óbvio que tem aquelas questões mais importantes dentro de cada monarquia trabalhada, mas é importante você conhecer Maquiavel, Thomas Hobbes, Jacques Rousseau. Por quê? Daqui a 2, 3 capítulos, nós vamos entrar em iluminismo. E vai ser importante demais para você provocar um diálogo entre esses teóricos, sabe? Entender que Nicolau Maquiavel foi questionado por Montesquieu, que Thomas Hobbes foi questionado por Rousseau, e assim a gente fazer uma caminhada entre esses teóricos, tá? Então, na hora de construir, de fazer as atividades, leia um pouco mais sobre eles, e se tiver oportunidade, leia O Príncipe, que é a dica que eu dei na aula retrasada. Vocês encontram com facilidade em PDF na internet. Também tem um Príncipe de bolso, eu já vi até nesse supermercado aqui perto de casa, bem pequenininho, que você lê assim, num final de semana. É importante porque nós estamos em pleno século XXI, mas a gente encontra tanta coisa que a gente está vivendo agora, nesse momento lá atrás, e a história ela está aqui para quê? Ela está aqui para fazer com que você compreenda e busque fazer diferente, não é mesmo? Não ficar repetindo movimentos históricos por ignorância. Por que eu estudo absolutismo monárquico? Para eu poder reconhecer o totalitarismo em algumas ações do Estado. Para que eu estudo absolutismo monárquico? Para eu entender o que é intervencionismo, para eu entender o que é liberdade individual, para eu entender o que é uma Constituição. E como que eu vou entender isso? Como é que eu vou entender instrumentos do Estado? Lendo esses caras. E não é difícil não, tá? A linguagem de Maquiavel, inclusive, ela é até bem simples nesse livro. Fica aí a dica se vocês quiserem assistir. Eu prometi que daria os minutinhos para alguém que ainda tenha dúvidas sobre o trabalho. Tá tudo certo para segunda-feira? Podemos nos despedir? Sextou? Sextou não, que eu tenho mais uma aula. E aí? Tudo certo, né? Queridos, fiquem com Deus, tá? Até segunda-feira, bem lindos, bonitos, vestidos, tá, Pedro? Para poder assistir a aula. Marcela. Oi, amor. Sobre o trabalho, tipo assim, igual no meu grupo a gente resolveu dividir quem vai fazer as coisas e quem vai apresentar. Isso aí, tipo assim, como vai ser a maneira que vocês vão avaliar isso? Porque você disse que o necessário seria a maioria apresentar, todo mundo apresentar, não é? Seria legal, né?
porque a gente dividiu igual eu, no meu computador não tem nem áudio e nem câmera, então a gente resolveu dividir. Como é que você vai avaliar assim? Então, nós vamos fazer o seguinte: a avaliação não é só minha, tá, Laila? São Sim. dos professores. Você vai colocar no seu trabalho a observação lá, quem fez o quê. Mas será Tá que bom. até segunda-feira a gente não consegue resolver esse problema das câmeras, gente? Pega emprestado com alguém, sei lá. É legal todo mundo participar, tá? Eu quero ver vocês também. Tá Ok? Eu vou conversar lá com o Danilo, às vezes a gente grava e não coloca, não sei, vou ver o que eu falo com ele lá para que vocês fiquem mais à vontade no apresentar, tá bom? Fiquem com Deus, até segunda-feira. Se precisar de alguma coisa, sabe que eu tô aí, tá bom? Beijinho.